Senhor Jesus Cristo a todos. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã. Uma manhã tão especial, uma manhã tão gloriosa como essa, onde a Igreja de Jesus Cristo está unida e reunida em um único só propósito: tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Amém, igreja? Que bênção! Estamos felizes nesta manhã por estarmos aqui em comunhão com os irmãos, em comunhão com toda a igreja, comunhão, claro, primeiramente com Cristo. Isso é algo primordial para nossas vidas. Nos encontramos muito alegres por estar participando e cooperando nesse culto nessa manhã. É uma manhã de celebração, uma manhã de adoração e uma manhã de comunhão. Eu acredito que todos os cultos que nós prestamos ao nosso Deus, sem dúvida, é importante, mas o culto de ceia, particularmente para mim, é um culto muito importante, porque eu me deparo com a minha debilidade, eu me deparo que verdadeiramente eu sou dependente do Senhor. Quando eu olho para essa mesa aqui, simbolicamente contemplamos o pão, o suco, representando o sangue e o corpo de Cristo. Isto me constrange, porque o amor dele por a minha vida, por nossas vidas, é algo incomparável. O amor ágape, nós não podemos assim, nós não temos dimensão deste amor, não temos. Mas o nosso Deus, ele nos amou, graças a Deus, pela tua infinita misericórdia. Então, quando eu olho realmente para essa mesa, eu fico constrangido de tudo aquilo que o Senhor fez por amor à minha vida e à tua vida. Quantos podem glorificar Jesus nessa manhã, pela oportunidade que ele nos concede de nós estarmos aqui? E é muito bom iniciar o dia em consagração, celebrando, adorando o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso é algo assim que realmente não tem palavras para nós expressarmos. Eu glorifico a Deus nesta manhã por essa rica oportunidade de poder cooperar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida dos líderes desta igreja, o apóstolo Adson, a apóstola Isabel, que sempre com muito carinho nos recebe aqui em Brasília. E eu sei o peso da responsabilidade que é, nessa manhã, estar ministrando a palavra de Deus. Essa é a segunda ceia já do mês. Semana passada também nós ministramos ceia na igreja onde eu congrego e onde dirijo ali um culto, no período da tarde, aos domingos, na nossa igreja sede. E nós sabemos o peso da responsabilidade. Sabemos que o nosso Deus, ele tem direcionamento para nossas vidas, tem direção, tem conselhos para nós, principalmente nesses tempos a qual nós estamos vivendo. E essa manhã aqui eu quero ministrar uma palavra de fé também, de esperança e de encorajamento para a tua vida. Por isso eu gostaria, aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, abramos em a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Deus abençoe todo o corpo de obreiro dessa igreja, nossos amigos aqui presentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu companheiro Davi estava com saudade de você. Aleluia, glória, é uma alegria. A primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, ou o primeiro capítulo, no versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Há uma epígrafe aqui na minha Bíblia, que fala ação de graças.
pela esperança da salvação, que diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Verso 5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Quantos pode glorificar Jesus por essa palavra? Pois bem, estamos diante de uma carta tão rica, que ela também tem um cunho doutrinário, e nós encontramos aqui dentro dessa carta a doutrina da salvação. E essa carta, ela realmente, ela traz muita edificação para nossas vidas. E essa carta aqui, ela traz esclarecimento, porque nós verdadeiramente também compreendemos e entendemos o plano salvífico. E essa carta aqui, assim como os evangelhos sinóticos, é conhecido como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, ela tem uma direção, uma centralidade, porque nós vamos encontrar verdadeiramente uma mensagem cristocêntrica, aonde Cristo é a peça, vamos dizer assim, principal. Tudo aponta para Ele, tudo leva para Ele, tudo. E aqui nós vamos encontrar dentro dessa carta riquezas para serem plantadas em nossas vidas, em principal neste tempo, nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, porque nós não podemos tapar os nossos olhos, não podemos também tapar os nossos ouvidos, pelo contrário, nós temos que estarmos atentos dentro desse tempo às orientações do Senhor, às orientações do Teu Espírito Santo, porque nitidamente falando, nós estamos vivendo os dias maus, e precisamos de revestimento, precisamos da graça, precisamos da ajuda, precisamos da direção, precisamos da motivação, precisamos do encorajamento do Senhor, para nós como igreja enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando. E nós como igreja dentro desse tempo, nós não podemos fugir daquilo que Deus propôs para a nossa vida, porque Ele tem um plano nas nossas vidas, e nós estamos inseridos como igreja, nós estamos inseridos dentro desse plano, e não tem como nós fugirmos, até porque nós temos uma identidade, até porque nós temos algumas marcas na nossa vida, até porque que nós temos algumas características na nossa vida, e essas características e essas qualidades, realmente muitos que porventura nos olham, nos ouvem, nos vê, nos contempla, eles acham ou contemplam alguma coisa em nós que é diferente. E verdadeiramente dentro desse tempo, eu acredito sim, assim como o profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 18, que ele disse assim para Judá, e eu pego essa palavra para mim, ele disse que haveria diferença, olha, diferença, entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo, entre o ímpio. Então nós percebemos sim que dentro desse tempo
As pessoas estão se posicionando, a sociedade está se posicionando, e nós como igreja também estamos nos posicionando. E o nosso posicionamento muitas das vezes não vai agradar A, B ou C, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. E a Bíblia diz aqui que este homem, por cujo nome Pedro, que escreveu essa carta, o próprio Dr. Lucas trouxe uma narrativa em Atos dos Apóstolos. E essa narrativa que ele trouxe foi após a morte e a ressurreição de Cristo. Ele agora traz uma narrativa sobre o Cristo ressurreto, o Cristo que vive, o Cristo que está vivo e que está no nosso meio nesta manhã. Amém? Você crê que Ele está aqui, o Cristo ressurreto? Aleluia. Então entenda uma coisa, e nós aprendemos muito com Atos dos Apóstolos, porque nós vamos contemplar homens que andaram com Cristo, que caminharam com Cristo, mas após a sua morte, eles, parece que deu um branco neles, e como se fosse, presbítero Guto, eles fugissem daquilo que Deus havia projetado para vossas vidas. Eles até tentam fugir ou escapar daquilo que Deus havia proposto para a vossa vida, mas Cristo, o que Ele faz? Lucas narra, Ele aparece para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Ele permeia na terra por um período de 40 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Só que a Bíblia diz assim, que ele, quando aparece aos céus, ele veio para confirmar. E confirmar o quê? Veio confirmar que o propósito, o projeto, o plano permaneceria vivo, e que não era para eles desistir, porque o desejo daqueles homens era o quê? Era fugir daquilo que Deus havia proposto, porque Jesus não está ali em corpo físico com eles. Então ele tem seguinte pensamento: não, Cristo não está aqui conosco, por que nós vamos ficar aqui? Vamos desistir disso, vamos parar com isso, vamos procurar o nosso destino, vamos procurar o nosso rumo, vamos procurar a nossa direção. Mas aí Jesus agora, Ele ressuscita, e Ele aparece àqueles que são seus, e agora não só aparece, mas Ele realmente confirma a sua proposta para a vida deles. Então acontece que Ele traz uma motivação através da palavra, dizendo que a promessa ela estava de pé, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem em Jerusalém, para que eles ficassem em Jerusalém, para que até a promessa viesse o quê? Se cumprir. E após isso o Senhor vem dando algumas orientações, e Lucas vem trazendo essa narrativa. No capítulo 1, no verso 8, eles estão animados, recebem uma palavra do Senhor, e a palavra é que vós sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Aí acontece que agora, após essa mensagem de Jesus, a Bíblia diz que Jesus agora, olha ele, ele volta para casa ao lado do Pai. E a Bíblia diz que isso foi notório, todos viram. E a Bíblia diz que eles estavam com seus olhos fitos, fitado aqui no Senhor Jesus subindo entre as nuvens. E o texto vai nos dizer que aparecem 2 varões e falam para eles: ó varões galileus, porque vós estão olhando para o céu? Porque aquele que está subindo, esse mesmo voltará. Aleluia. E eles agora entenderam que Jesus estava indo para um propósito, mas uma promessa que ele retornaria. Eu quero aqui repetir nesta manhã ao teu coração: Jesus está retornando para buscar a tua noiva.
Passa-se os tempos, eles têm a promessa, mas eles não afrouxam a corda, pelo contrário, eles permanecem firmes nas presenças do Senhor. Eles estão no cenáculo orando, consagrando as vossas vidas, buscando em Deus. E tudo isso está trazendo edificação, está trazendo consolo, paz, crescimento, desenvolvimento e progresso na vida deles. E a prova disso é que chega no capítulo de número 2, Deus cumpre a tua promessa sobre a vida deles, quando eles estavam reunidos, 120 crentes lá nos cenáculos, e de repente veio um barulho como um vento veemente e encheu a casa, e todos foram cheios de quê, igreja? Do Espírito Santo. E a partir daquele momento eles receberam então uma habilitação, uma capacitação. Para quê? Para que o plano e o propósito de Deus fosse estabelecido, não só em vossas vidas, mas também através das vossas vidas. E acontece que agora, Pedro, sendo ele líder, apóstolo Atos, ele tem um grande desafio. E qual é o desafio? Eu acredito que foi um dos maiores desafios de Pedro. Foi encontrar uma sociedade que tinha o Cristo como um revolucionário, aquele a qual verdadeiramente ia tirar o povo daquela situação extrema, de opressão, de adversidade, de pobreza. O povo achou, não, a nossa vida vai mudar, porque esse aí é o enviado, esse é o Emanuel. Mas o propósito do Emanuel foi totalmente oposto daquilo que a sociedade queria. E acontece então que agora a mensagem de Pedro iria confrontar a realidade do povo, porque agora ele não iria pregar um Cristo vivo, mas um Cristo que foi morto e ressuscitou, e ele precisava ter uma mensagem que poderia convencer aquele povo, para que aquele povo então cresce verdadeiramente que o Cristo ressurreto estava em vosso meio. Aleluia. Eu acredito, pode ser que não, mas a mensagem mais difícil de Pedro, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ele tem que pregar para um povo que está desacreditado. E olha, não só desacreditado, mas foi um povo que com as suas próprias palavras entregaram Cristo. Porque lembra que existia um dia muito especial, onde poderia ser solto apenas um, e eles fizeram uma escolha. E qual a escolha que eles fizeram? Soltaram Barrabás, porque eles entenderam, na sua concepção, que Barrabás era a pessoa certa, revolucionária, que iria mudar, e eles permitiram que Cristo ficasse na cruz, mas isso fazia parte do plano de Deus. Mas agora entenda uma coisa, quando chega no capítulo de número 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem que pregar para aquele povo. Só que aquele povo é um povo de dura serviço, um povo que difícil, e que está vivendo um momento, sabe assim, de contrariedade, pensando o que vai acontecer, o que será. Esse sistema vai continuar reinando sobre nós, nos oprimindo dessa situação. Mas de repente Pedro começa a ministrar, e a sua mensagem em si, ela não tem nenhum cunho teológico. Vamos dizer assim, que Pedro, ele tem experiência com Deus, e as experiências que ele tem são agradáveis e desagradáveis. Ele teve uma vida assim também de oscilação, acertou, errou, também errou, teve fé, também teve incredulidade. Mas porém Cristo não deixou de investir na vida dele. Foi um apóstolo de excelência, sim, mas porém foi uma pessoa que reconheceu quem era Cristo para ele e qual era o significado realmente de Cristo para a sua vida. Então ele prega de alguém que ele conheceu, alguém que teve misericórdia, alguém que teve compaixão, alguém que realmente trouxe transformação para a tua própria vida. E agora ele entende que ele está numa posição agora que ele precisa fazer a diferença.
E ele entende que ele tem uma grande responsabilidade sobre a tua própria vida. Então Pedro agora, ele abre a tua boca, e a mensagem que sai dos teus lábios é: Cristo foi, Cristo retornará. Ele prega uma mensagem cristocêntrica. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam ter um novo modelo de vida. Vocês precisam entender o que é o reino de Deus. Vocês precisam entender que o plano do Senhor para vossas vidas permanece de pé. A sua mensagem, escuta, não é uma mensagem elaborada, não é um sermão, vamos dizer assim, sabe, enfeitado. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem objetiva. E essa mensagem objetiva, ela não trouxe sucesso, ela não trouxe fama, mas ela trouxe resultado. E qual o resultado que foi esse? As pessoas, após o sermão, olham para Pedro e perguntam para ele: peraí, o que é que faz para ter o que você tem? Para sentir o que você está sentindo? O que é que eu tenho que fazer? Porque eu senti o que eu nunca senti. E a esperança está viva aqui dentro de mim. O povo agora oprime Pedro, mas de uma forma boa, desejando esse mesmo Cristo que ele havia pregado. Não é um Cristo que está pendurado no madeiro, mas um Cristo que foi pendurado no madeiro, que realmente morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o povo agora olha para ele e diz: eu quero esse Cristo para minha vida. Nós temos uma cultura dentro de um contexto aqui do Brasil. Eu congrego Assembleia de Deus. Após os nossos cultos, fazemos apelo. Após as ministrações, as pessoas estão na nave da igreja, e é uma verdade isso. Quem aqui quer aceitar Jesus como Salvador da tua vida? Sim ou não, igreja? Vocês já viram isso? Mas a mensagem pregada da cruz, a mensagem cristocêntrica, ela tem, missionária Helena, um outro sentido, uma outra direção. Porque o povo procura Pedro e o povo diz: nós queremos o que você tem, queremos servir esse Cristo, queremos mudança de vida, queremos ter essa paz que você tem, queremos ter essa alegria que você realmente pregou para nós. E naquele dia ele fala assim: olha, uma única coisa vocês têm que fazer. O que é que nós temos que fazer? Nós iremos fazer. E qual foi a mensagem dele? Final: arrependei-vos. Foram batizados, foram salvos. Porque a mensagem, qual foi a mensagem? Cristo. O sermão dele teve alguma elaboração? Não teve uma boa exegese? Uma boa hermenêutica? Não. Mas ele pregou realmente uma mensagem cristocêntrica. Apresentou Cristo para o povo. E isso trouxe verdadeiramente mudança. Porque trouxe arrependimento. A palavra arrependimento, dentro da sua etimologia, ela fala mudança de comportamento, mudança de atitude ou de rota. Nós conhecemos a metanoia, mudança. Quem acredita aqui nessa manhã que o evangelho é mudança? Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de postura, mudança de mentalidade. Naquele dia se agregaram quase 3.000 almas
E aí acontece que, após esse episódio, o que acontece? A Bíblia diz que no capítulo 2, verso 42 a seguir, o texto vai nos dizer então que aquele povo agora, eles têm um princípio a ser cumprido, certo? Uma regra a ser cumprida. E qual era a regra a ser cumprida? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, comunhão e oração, conhecido também dentro da teologia como os 4 pilares da igreja, ou os 4 fundamentos da igreja. Esses 4 fundamentos, eles foram importantes para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do povo que aceitou, que entregou a sua vida, que entendeu qual era o propósito de Deus para as vossas vidas. E acontece que esse povo, eles cumprem a doutrina dos apóstolos, esse povo tem a comunhão, esse povo participa do partir do pão, e esse povo tem uma vida de oração. E olha, uma coisa eu vou lhe dizer, esses 4 fundamentos foi importante para nós, até para nós que estamos aqui nessa manhã, entender isso, que se não fosse esses 4 fundamentos, que esses homens aqui realmente implantaram através do Espírito Santo, talvez nós não chegaríamos até aqui, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual que era a doutrina deles? Salvação. Porque a maior conquista da igreja, do povo de Deus, sem dúvida nenhuma, é nós chegarmos no destino final. E qual é o nosso destino final como igreja? Vida eterna. Porque tudo quanto nós aqui na terra lutamos, brigamos dia a dia, tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar. Uma verdade mas a nossa salvação, a nossa história, olha, Deus tem projetado para um futuro ao teu lado. Eu sei que tem pessoas que estão lutando pelo reino na terra, estão brigando, aleluia, por conquista aqui na terra, mas nós como igreja, nós estamos lutando, pelejando pela fé, para chegar na eternidade, porque a eternidade ela nos espera, e nós temos a convicção que lá não vai ter choro, não vai ter boleto, não vai ter conta, não vai ter enfermidade, não vai ter nada, pelo contrário, lá vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter paz, vai ter, aleluia, realmente algo extraordinário que nós não imaginamos. Eu olho para essa mesa, eu fico constrangido. Eu olho para essa mesa, eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Um culto de ceia, um culto de reflexão. Um culto de ceia, um culto para nós pensarmos como está a nossa vida, quais têm sido as nossas prioridades, quais têm sido as prioridades da igreja, porque Jesus deixou para nós qual é a nossa prioridade. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, ele disse, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando eu busco o reino, com verdade, com veracidade no meu coração, com sinceridade, Deus conhece também a minha vida, Deus também conhece a minha história, até porque eu estou na terra, e se eu estou nessa terra, Ele sabe que eu tenho compromissos que eu assumi, que você assumiu, Ele sabe que você pensa no teu futuro, Ele sabe que você pensa na tua família, e é certo de uma coisa, Ele não vai te desamparar. Eu quero profetizar nesta manhã, Jesus não vai te desamparar, pelo contrário, estamos amparados pelo Senhor, porque conhecemos o caminho para prosperarmos, para termos vitórias, para termos conquista. Mas o que eu quero falar hoje aqui é do plano da salvação, da esperança da vida eterna. Isso é importante para a vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, e isso tem que ser implantado no nosso coração, porque se não for implantado, o evangelho não tem sentido para nós. Verdadeiramente o evangelho tem sentido para nós quando nós entendemos esse plano aqui, quando nós entendemos esse propósito aqui. É a maior proposta de Deus para a nossa vida.
E a Bíblia diz então que as almas foram salvas. Eles perseveram na doutrina, comunhão, partir do pão e oração. E após esse período aqui, foi um período de progresso, crescimento. A igreja cresceu, a igreja avançou, sem nenhuma invenção, tudo na direção do Senhor. Com isso também surgiu o quê? Opositores. Os opositores se levantaram, porque o povo estava mudando, a mentalidade estava mudando, o comportamento estava mudando. E aí acontece que o sistema da época, o império, eles estavam perdendo força. E ele sabia que cada canto, nas esquinas, nas cidades vizinhas, tinha um cristão, um servo, uma serva de Deus, falando de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, o quadrilátero, e que leva para o céu. E aí acontece que aquilo é impactante, impactava, irmão Sérgio, a vida das pessoas. E as notícias correram ao ouvido de Herodes, correu ao ouvido da dinastia herodiana, e eles se perguntaram: não, o que é que está acontecendo? Mas quem é o líder? Quem é quem aqui? Falaram: o líder é fulano de tal. E eles tentaram investir, e investiram sim, para destruir a igreja, para destruir esse povo. Por quê? Porque estava fazendo bem. Homens de Deus foram presos naquela época, porque estava fazendo bem, estava quebrando cadeias, quebrando grilhões, destruindo realmente as obras malignas, através do poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí acontece que alguns foram maltratados, outros morreram, por causa do Evangelho. Sim, é verdade. Mas agora o que Pedro quer relatar para nós é: escuta, nós continuamos crescendo, nós continuamos avançando, nós continuamos sendo o quê? Igreja. Amém? Nós continuamos sendo igreja. Continuamos sendo igreja. Nós temos um papel fundamental dentro da sociedade, sem dúvida nenhuma. E nós temos que ter um posicionamento. Quem eu sou? Quem eu sou? Será que lá onde eu trabalho as pessoas me conhecem como um servo, uma serva de Deus? Aonde eu estudo? Será que realmente o meu comportamento na roda, de conversas, será que realmente eu tenho dado bom testemunho? Ou eu tenho realmente participado de tudo isso? Porque é uma verdade, nós vamos ter que fazer diferença. Não é aqui dentro do templo. Nós vamos fazer diferença é na nossa casa. Nós vamos fazer a diferença é no meio da sociedade, que as pessoas vão conhecer. O comportamento dele é diferente, o comportamento dela é diferente. Vão perguntar: o que você é? Que Deus que você serve? Porque hoje está assim. As pessoas estão tão, abriu o leque hoje. As pessoas estão se posicionando. E nós não vamos nos posicionar? Vamos nos posicionar como igreja. Eu sou servo de Deus, sou cristão e protestante. Mas peraí, protesto o quê? Corrupção, adultério, mentira, engano, toda ideologia que fere os princípios aqui. Porque se esses homens aqui morreram por causas nobres e defendendo uma causa nobre, por que nós também não podemos defender como igreja? Porque então quer dizer que o Deus a qual ele serviu é diferente do nosso? Não, é o mesmo. Somos nós que temos que nos posicionar. E quando então Pedro aqui está trazendo, ele escreve essa carta, pastor Rui, ele tem entendimento de uma coisa: olha, nós estamos vivendo um tempo de calmaria, mas se prepare, porque está vindo uma avalanche aí. Aí vocês vão falar que o pastor eu veio profetizar o quê? Desgraça para mim? Não, não vim profetizar desgraça não. Eu vim profetizar aqui que o Deus do céu vai nos guardar. É nesses dias. Que dia que Deus vai nos guardar? Nos dias maus. Se os dias maus nós já estamos vivendo, é agora que nós vamos ver o livramento. É agora que nós vamos ver a mão de Deus estendida para a nossa vida. É agora. É agora. Eu sei que essa pregação, essa ministração é uma realidade. Pode ser que se nós pregamos essa mensagem, seremos odiados por amor a Cristo, por amor à tua palavra, é verdade. Mas eu não posso ferir o meu comprometimento que eu tenho com aquele que me escolheu e que me chamou para um propósito, de jeito nenhum.
Pelo contrário, eu tenho me posicionado como igreja, e eu tenho que defender, e eu sei, e estou preparado para as perseguições, porque elas virão, e é nítido isso, e não vai ter como nós fugirmos. A partir do momento que você se posicionar, se prepare também. Se prepare, porque questionarão a sua vida, sim, mas eu tenho certeza de uma coisa: aquele que te escolheu te guardará, aquele que te escolheu te sustentará, aquele que aleluia, te escolheu te direcionará, te dará sabedoria, te dará entendimento. E Pedro teve entendimento de Deus para a tua vida, e ele entendeu. Esse povo aqui, olha, tem novos convertidos, que ele estava na Ásia Menor, e existia um império, e ele sabia que ele já tinha enfrentado a dinastia herodiana, e ele sabia agora que ele teria que enfrentar o império de Nero. Com certeza ele seria perseguido, e há uma grande probabilidade que foi próprio Nero que talvez tenha determinado a sua própria morte. Mas você observa que Pedro, ele sabe, e no capítulo 5, acho que no versículo 12, na segunda carta, ele diz assim, que olha, eu preguei na Babilônia. Não, peraí, como ele pregou na Babilônia? Ele não estava no cativeiro, não, mas ele estava dizendo: Roma é como uma Babilônia, mas eu não vou deixar de pregar. Ele prega pela fé, ele incentiva os cristãos, homens, mulheres, jovens de Deus de sua época, e diz: olha, a mensagem que eu tenho para vocês é de encorajamento. A mensagem que eu tenho para vocês é que vocês tenham esperança. Esperança em quem? Esperança em Cristo, porque a palavra esperança, expectativa de um bem que se aguarda, um bem que se espera. E aqui ele estava dizendo: olha, é esperança da salvação. Quem tem essa esperança no coração? Quem tem a esperança de vida eterna aqui nessa manhã? Aí ele tem que liberar uma palavra para esse povo, pastor Socorro, porque o que está vindo aí não vai ser fácil. Mas se posicione. E aí acontece que ele traz uma palavra e diz para aquele povo: olha, aconteça o que acontecer, tenham fé, ficam firmes, Jesus está conosco, nos fortalecendo a cada dia. As perseguirão, virão, verdade, mas fique firmes, permaneça no Senhor, porque as suas boas mãos estarão estendidas para vossas vidas. Aí o capítulo de número 1, no verso 3, ele começa então a falar para aquele povo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós nascemos de novo para uma viva esperança. Essa esperança está viva, e nós estamos ancorados em quem? Como diz a sua palavra, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz assim: a esperança, ela é o quê? A âncora da alma. A igreja está ancorada em Cristo Jesus, e quem está ancorado em Cristo não naufraga, aleluia, não é removido do lugar, não são, sabe, as tempestades, os ventos contrários que nos tiram do lugar. Pelo contrário, nós vamos permanecer firmes em Cristo Jesus, porque Ele é fiel para com a tua noiva, Ele é fiel para com a tua igreja. Aí ele vem continuando: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele fala assim: para uma herança. Nós temos herança, sim ou não? Temos uma herança. Nós somos herdeiros. Nós temos direito. Nós temos um patrimônio deixado por Deus. Nós temos um conjunto de bens, apóstolo Artes. Só que o problema é que o nosso opositor sabe disso, e ele está lutando todos os dias. Sabe para quê? Para roubar a minha e a tua herança. Como isso? É possível? É possível. Se nós não fecharmos as brechas
e não tivermos atento àquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, porque eu digo uma coisa: para você construir um edifício, dá trabalho sim ou não, igreja? Agora, para derribar esse edifício, dá trabalho? Não dá. Então, eu aprendo com Pedro. Ele estava dizendo para eles: vocês têm que lutar pela sua herança. E essa herança, uma herança eterna. Eterna. Aonde ele diz assim, aonde essa herança é incorruptível, não pode sofrer alteração, incapaz de se corromper, é incontaminável, não pode se contaminar, e que se não pode murchar, porque está guardada no céu para vós, está guardada em Deus o que é nosso. Mas qual o caminho que nós vamos trilhar para chegarmos até lá? Já pensou nisso? E é uma verdade que nós somos atacados todos os dias, nitidamente, contra os nossos opositores, para que nós venhamos o quê? Negociar aquilo que é inegociável. Quem lembra do livro de 1 Reis, capítulo de número 21? Existiu um homem por cujo nome Nabote, e Nabote, ele tinha recebido uma herança de seus pais. Ele tinha um terreno que ficava ao lado do palácio de veraneio de Acabe. E o texto vai nos dizer que este homem aqui, após aquele período que o profeta Elias havia profetizado, ele também acabou sofrendo com a seca. Mas a Bíblia diz que quando ele ia no palácio de veraneio, ele contemplava tudo aquilo. Só que acontece que ele não deu muita ênfase, porque era um terreno improdutivo. Mas quando veio o período de chuva, 1 Reis capítulo de número 19, as coisas mudaram. Até porque, sendo ele um viticultor, este homem eirou a terra, esse homem preparou a terra para o tempo da colheita, para o tempo da prosperidade, para o tempo da bênção. Ele preparou o terreno. A Bíblia diz que agora Acabe vai no seu palácio. Quando ele olha, o que ele vê? Ele vê uma vinha frutificando, prosperando. Ele falou: opa, peraí, o que está acontecendo? Do lado do meu palácio eu não conheço isso, eu não vi isso aqui. Porque quando era terra seca, ele nem deu, nem sequer, moral. Mas quando prosperou, ele ficou de olho. Quando você se posiciona na presença do Senhor, o teu adversário, ele também contempla a tua vida. Porque quando você não se posiciona, como é uma terra infrutífera, eu não me envolvo, eu estou aqui, eu estou tranquilo, eu estou em paz, mais ou menos assim. Ele fala: para que eu vou mexer? Mas quando você se posiciona, o que acontece? Aí começa. E aí acontece que ele desceu até lá. Quando ele desceu até lá, naquele terreno, ele fez 3 propostas para Nabote. A primeira, ele disse: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Ele queria destruir aquela vinha e transformar aquela vinha em horta. Segundo, ele disse: presbítero Guto, presta atenção, olha o que ele falou: olha, se for preciso eu te dou uma vinha melhor do que a sua. Mas peraí, por que ele vai querer uma vinha? Se ele tem uma vinha melhor do que a de Nabote, por que ele quer a vinha de Nabote? Aí ele falou: se for preciso eu abro um bom tesouro, fala o preço. Se ministrasse hoje 1 Reis capítulo 21, colocaria o seguinte tema: eu não dou, eu não vendo, eu não troco a minha vinha. Mas a Bíblia diz que ele encontrou alguém que sabia o que queria e que defenderia aquilo que era dele por direito, que era a sua herança, que era Nabote. E Nabote sabia, segundo a lei de Levítico capítulo 25, que aquela propriedade não poderia ser negociada, aquela propriedade não poderia ser vendida, a não ser que ele estava vivendo um momento dificílimo. Ele poderia vender para o parente mais próximo, conhecido como parente remidor. E no ano jubileu, então, passasse o ano jubileu, o parente remidor devolveria. Ele sabia, ele conhecia a lei, e ele tem entendimento. Quando Acabe chegou, ele falou: eu não posso negociar. E aí ele recebe 3 propostas. Só que dentro dessas 3 propostas, ele ficou firme na presença do Senhor, e ele deu uma resposta, porque ele, dentro dessa negociação,
ele precisava dar uma resposta. E ele deu uma resposta à altura para Acabe. Ele disse assim: vive o Senhor, o Deus de meus pais, de que eu dê a herança de meus pais. Ele falou: não tem negociação. O Senhor pode ser um monarca, o Senhor pode ser um rei, o Senhor pode ser uma autoridade, mas eu não vou negociar aquilo que é inegociável. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Acabe saiu desgostoso e indignado e numa beira de uma depressão. Foi para a tua casa. Eu não lembro qual o versículo, talvez os obreiros podem me ajudar, fugiu daqui da minha mente, mas que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fará o quê? Todas as vezes que você se posiciona e fala: a minha vida é de Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu vou lutar pela minha herança, porque a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é conquistado pela fraqueza, pela força. A igreja conhece. Então, igreja, essa manhã é uma palavra de cunho pastoral para a tua vida. Eu não sou pastor da igreja, mas eu estou ministrando aqui, pastores, com todo carinho, como se eu estivesse ministrando para o meu povo, como se estivesse ministrando na minha própria igreja. Eu vim aqui para dar o melhor de Deus para a tua vida nessa manhã. Lute pela sua herança, porque a sua herança ela é incorruptível, ela é incontaminável e guardada por Deus para vós. Deus está dizendo: o que é seu está guardado. O que é seu não corrói, não corrompe, não tem contaminação. E Jesus está dizendo para mim, para você, que esse tempo, igreja, olha, ele é chegado, está próximo. Como isso está próximo? Quem falou isso? A noite é chegada, o dia é passado, e a salvação está mais perto de nós de quando nós aceitamos a fé. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo de número 12. A salvação está mais perto de nós. Apocalipse capítulo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Eu olho para essa mesa e entendo: o tempo está próximo. A igreja vai sentar na mesa. Aleluia, que mesa! Você já prestou atenção? O ornamento dessa mesa aqui nessa manhã, eu não sei quem decorou, mas está linda, parabéns, bela decoração. Eu não sei quem vai ser o decorador dessa mesa, mas você poderia fechar os seus olhos por 20 segundos e pensar: quem será o decorador dessa mesa? Como será essa mesa que eu vou ceiar com o Senhor? Eu tenho essa esperança dentro de mim, e eu não posso deixar essa esperança morrer de dentro de mim. Você não pode deixar essa esperança morrer dentro de você, porque o Senhor falou em tua palavra: eu tenho um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Gostamos de coisas novas, sim ou não? Quem gosta de coisas novas? Dá uma glória a Deus aqui. Gostamos de coisas novas. Aí o Senhor diz na tua palavra: eu tenho um novo céu e eu tenho uma nova terra. Que terra que é essa? Brasília? Marília? Estão pisando talvez aí, né? Passando por umas vias emburacadas, mas há uma promessa de nós andarmos em ruas de... A igreja conhece. Agora me fala, tem um preço ou não tem um preço para nós pisarmos nessa terra?
Tem ou não tem? Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui. Estamos em Brasília. Se você ir para a minha terra, tem custo ou não? Se você ir para a tua terra, você que não é natural aqui de Brasília, tem custo ou não tem custo? E para ir para Jerusalém, tem preço ou não tem preço? Fique de pé comigo. A esperança da salvação. Deus tem uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para vós. Essa manhã é uma manhã que o Senhor está trazendo renovação para nossas vidas. O Senhor está trazendo fortalecimento para nossas vidas. O Senhor está revestindo a minha vida e a tua vida nesta manhã. Eu quero que você levante a tua mão para o céu, porque eu quero profetizar. Essa manhã é manhã de revestimento. Essa manhã é manhã que o Senhor está dando armaduras novas para a tua noiva, para a tua igreja. Essa manhã é a manhã que Deus está amolando a espada que Ele colocou nas tuas mãos, porque dentro desse tempo você se prepare. O tempo é de guerra, mas a igreja vai vencer essa guerra, e nós glorificaremos o nome do nosso Deus eternamente. Esse é o tempo, igreja, regado, aonde Deus vai lhe honrar, aonde Deus vai lhe abençoar. Eu estou profetizando, aonde Deus vai abrir caminhos no meio do deserto, aonde Deus vai abrir caminhos no meio do ermo, aonde o Senhor, Ele vai trazer salvação para a tua casa. Eu quero profetizar aqui nessa manhã, que tu e a tua casa vai servir ao Senhor. Os seus filhos não serão filhos de perdição, mas serão filhos de salvação. Eu quero profetizar aqui para os pais presentes aqui nesta manhã. Ei, te prepare, porque os seus filhos serão discípulos do Senhor. Como diz a tua palavra, as ferramentas que tem se levantado contra a tua vida, ela não vai prosperar. O adversário está tentando desestabilizar a tua casa, a tua família, o teu casamento, mas o Senhor está dizendo: tenha esperança em mim, porque eu sou o Senhor que vou entrar com a providência, que vou entrar com salvação, que vou entrar com libertação, e o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Diga assim comigo: a porta está aberta, e a sua família vai entrar por essa porta junto com você. Você crê nisso? Tenha a esperança da salvação, tenha a esperança da libertação da tua família. Sabe por quê? Jesus continua sendo o mesmo. Ele está quebrando cadeias, Ele despedaça jugo, e tudo isso por causa da tua unção. E essa manhã, levanta a tua mão na posição aqui de receber. Essa manhã tem unção de Deus para a tua vida. Que unção que é essa, pastor Will? Esta unção é a unção que vai fazer a diferença lá no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. E eu vou dizer uma coisa: aonde você tocar, abençoado será. Você pode tocar em alguém aí nessa manhã? Toque em alguém aí hoje, toque em alguém hoje e diz: olha, você é um abençoado, você é uma abençoada, a sua família é bendita do Senhor. Esse plano de salvação não é só para mim, é para a tua casa, é para minha casa, é para minha família, é para a tua família. E nós nos alegraremos na presença do Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte nesta manhã? Céu pra nos buscar, pra sempre.
seus olhos neste momento. Pai, eu quero estender as minhas mãos sem ira e sem contenda a favor do teu povo. Essa manhã foi uma manhã que o Senhor decidiu falar conosco desta forma, desta maneira, e eu segui a direção que o Senhor me concedeu pelo teu Espírito Santo. Eu rendo graças ao Senhor nesta manhã, porque essa manhã nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós adentramos, porque a nossa volta será melhor do que a nossa vinda, porque a nossa vinda, a nossa volta será uma volta de paz, uma volta de alegria, uma volta de gozo, de dever cumprido na tua presença, uma volta, meu Pai, aonde nós estamos voltando abraçados por ti, porque a graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, e nós estamos aqui para celebrar a ti, nesse culto de ceia do Senhor. A mesa, meu Pai, ela está posta, e eu sei que isso aqui é um ensaio para que quando cheguemos na eternidade venhamos ceiar contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, que os seus filhos, meu Pai amado, possam contemplar ainda dentro dessa semana os sinais de milagre, sinais de salvação, sinais de providência, sinais de cuidado. Pai, cuida da tua igreja, cuida da tua noiva, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra nos vossos corações? Se assente por mais um instante, aplauda Jesus bem forte. Deus abençoe a tua vida, teu lar, tua casa, a tua família, seus projetos, seu futuro, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão acompanhando também essa transmissão através aí das mídias sociais. Que Deus possa também honrar e abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Sou grato a Deus. Eu sei que nós vamos cear, ainda tem um procedimento a ser seguido aqui, mas após o término do culto, o pastor Will vai estar lá no hall de entrada. Estamos com nossos materiais missionários, e se você desejar contribuir com os nossos projetos sociais que nós realizamos no Brasil e também em nossa cidade, será uma honra poder receber vocês lá e poder também abençoar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Apóstolo Hades, por favor.